Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 202 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 571, 572 e 573 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito das entidades de classe. Nesse sentido, nos diz o artigo 571 da Consolidação das Leis do Trabalho que qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do parágrafo único do artigo anterior poderá dissociar-se do sindicato principal, formando um sindicato específico, desde que o novo sindicato, a juízo da Comissão de Enquadramento Sindical, ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente. Importa-nos, neste momento, antes de analisarmos o teor do artigo 571 consolidado, lembrar a todos vocês que, com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que trouxe a lume o seu artigo 8º, inciso 1º, não é mais possível qualquer ingerência do poder público sobre a vida própria das entidades de classe. Nesse sentido, a regra que aqui dispõe o artigo 571 da Consolidação das Leis do Trabalho não tem mais utilidade no ambiente jusoperário brasileiro e está apenas e tão somente a ser analisada no sentido de promover uma participação histórica e também de comparar o antes e o depois da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, dentro do esquema jus operário coletivo brasileiro. A informação que nos traz o artigo 571 consolidado é a que permite a qualquer das atividades ou profissões concentradas em um único entidade, de um único ente sindical, dissociar-se dentro de categorias próprias, deixando de ter sua participação junto ao sindicato principal e formando um sindicato específico. A dissociação de categorias profissionais e econômicas representadas pelos sindicatos é uma modalidade de criação de novos sindicatos
e que tem plena vigência no ambiente jusoperário brasileiro. Mormente, o artigo 571 da Consolidação das Leis do Trabalho, por impor uma condição específica para essa dissociação apresentar-se ao ambiente sindical, não tem mais aquela validade por força da norma constitucional atualmente constituída. Então, é livre qualquer das atividades ou profissões concentradas dissociar-se do sindicato principal e formar um sindicato específico, mesmo que o novo sindicato venha causar algum entrave na vida associativa regular e que tenha ação sindical contestável, sendo que, nesses casos, o Poder Judiciário do Trabalho será o competente para dirimir as questões a respeito da vida associativa regular e da ação sindical eficiente, e não mais a Comissão do Enquadramento Sindical, como previa o artigo 571 consolidado. Então, um exemplo clássico de dissociação de categoria está pautado nos antigos sindicatos dos trabalhadores em vigilância, quando nós tínhamos sob o poder do sindicato tanto os vigilantes patrimoniais quanto os vigilantes de carro forte, que são, embora pertencentes à mesma categoria profissional de vigilantes, têm vidas próprias completamente distintas umas das outras. E, portanto, é possível sair uma das categorias, ou seja, alijar-se da composição sindical principal para formar um sindicato próprio, como tem acontecido com certa constância. Aí nós teríamos, por exemplo, o Sindicato dos Vigilantes Patrimoniais e o Sindicato dos Vigilantes de Carro Forte, criando duas modalidades sindicais diferentes, mas que vieram de um sindicato principal que arregimentava ambas as categorias profissionais. Então, é possível que os vigilantes de carro forte se dissociem da categoria profissional de vigilância para criar um organismo sindical específico e que vai representar dali para frente a categoria profissional dos vigilantes de carro forte, sem que haja quaisquer necessidade de juízo da Comissão do Enquadramento Sindical e sem que haja entrave quanto à possibilidade da vida associativa regular e da sua ação sindical ser eficiente ou não. Até porque essa situação de possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente cabe ser aquilatada pelas próprias categorias representadas, sejam elas as categorias profissionais, sejam elas as categorias econômicas, para saber se aquela nova entidade sindical oferece tais possibilidades e representa de forma eficiente e efetiva a categoria profissional
dissociada. Nos diz o artigo 572 da Consolidação das Leis do Trabalho que os sindicatos que se constituírem por categorias similares ou conexas, nos termos do parágrafo único do artigo 570, adotarão denominação em que fiquem tanto quanto possível explicitamente mencionadas as atividades ou profissões concentradas, de conformidade com o quadro das atividades e profissões, ou, se tratar de subdivisões, de acordo com o que determina a Comissão de Enquadramento Sindical. Aqui o artigo 572 nos dá, através da Consolidação das Leis do Trabalho, uma ideia de que os sindicatos que se constituem por categorias similares ou conexas, ou seja, aqueles sindicatos que abarcam tanto a categoria normal quanto as similares ou conexas, adotarão denominação em que fique tanto quanto possível explicitamente mencionadas as atividades ou profissões concentradas, ou seja, além da categoria profissional principal representada, as categorias similares ou conexas que aquela entidade sindical também representada têm que estar explicitamente mencionadas no nome jurídico daquele sindicato. Nome jurídico daquele sindicato. Como já vimos, essas categorias que se aglutinam à categoria principal podem ser objeto de dissociação, de acordo com o que nós estudamos em nossos entendimentos a respeito do artigo 571 consolidado que acabamos de apresentar nessa nossa aula de número 202 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Veja, também é importante observar um nível de interferência que o poder público pretendia impor aos sindicatos, ao ponto de tentar comandar até mesmo um nome assumido pela entidade de classe, fazendo com que fosse o mais claro possível o volume de categoria profissional ou econômica representado para fins de controle específico do Estado sobre a vida própria das entidades de classe. Atualmente, não há mais que se seguir o quadro de atividades e profissões, tanto nas suas divisões quanto nas suas subdivisões, pelas entidades de classe, no sentido de se constituírem em sindicatos. Nesse sentido, vale a regra imposta pelo artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, a nos informar que não pode mais haver qualquer interferência do poder público sobre a vida própria das entidades de classe. E, portanto, não há mais como oferecer guarida a esse artigo 572 consolidado junto ao meio ambiente jusoperário brasileiro atual. Continua ainda o artigo 572 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita, em seu parágrafo único, a nos informar
que, ocorrendo a hipótese do artigo anterior, o sindicato principal terá a denominação alterada, eliminando-se a denominação relativamente à atividade ou profissão dissociada. Aqui entendemos nós que não é uma interferência propriamente dita do poder público sobre a entidade de classe, como ocorreu no caput desse artigo 572 consolidado. O parágrafo único desse mesmo artigo, ele só anuncia que, se ocorrer a hipótese da dissociação, o sindicato principal terá a sua denominação alterada para decotar da mesma as denominações impressas relativas às atividades ou profissões dissociadas, como é o caso comum que nós utilizamos como exemplo, na situação em que haja sindicato dos vigilantes e que abarcasse a categoria profissional dos vigilantes patrimoniais e dos vigilantes de carro forte ao mesmo tempo. O nome jurídico é emprestado ao sindicato principal no caso da ocorrência já utilizada como exemplo de dissociação da categoria profissional dos vigilantes de carro forte. O sindicato principal passaria a ter a denominação única de Sindicato dos Vigilantes Patrimoniais, não mais podendo apresentar sobre esta situação os termos relativos à atividade ou profissão dos vigilantes de carro forte, porque essa atividade ou profissão se encontrará dissociada em um sindicato próprio, que vai tratar apenas e tão somente dos vigilantes de carro forte, deixando para a apresentação sindical os vigilantes patrimoniais, que continuariam a ser representados pelo sindicato principal. Nos informa o artigo 573 da Consolidação das Leis do Trabalho que o agrupamento dos sindicatos em federações obedecerá às mesmas regras que as estabelecidas nesse capítulo para o agrupamento das atividades e profissões em sindicatos. Portanto, nos diz o artigo 573 da Consolidação das Leis do Trabalho que, quando houver um agrupamento de sindicatos em federações, esse agrupamento obedecerá às mesmas regras que as estabelecidas nesse capítulo para o agrupamento das atividades e profissões em sindicatos. Portanto, aquela federação ela pode ser formada pelo agrupamento dos sindicatos que representem as categorias profissionais específicas e, no caso de haver dissociação das categorias em atividades e profissões similares e conexas, através de formação de sindicato próprio, esse agrupamento de sindicatos em federações trará à federação a mesma situação do parágrafo único do artigo 572 da Consolidação das Leis do Trabalho com relação à sua nomenclatura, fazendo constar no seu nome jurídico a alteração
subtraindo do mesmo aquelas categorias, atividades ou profissões que forem dissociadas. Portanto, essa mesma regra vai atingir também o caso das federações e o agrupamento das atividades e profissões em sindicatos obedecerá à regra principal dos entes de classe e terá apenas e tão somente competência a federação para representar aquele agrupamento dos sindicatos das categorias por eles representadas, não podendo trazer em si aquelas categorias ou profissões que forem dissociadas em outros grupos sindicais que não o que aquela federação poderá representar. Diz ainda o artigo 573 da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu parágrafo único, que as federações de sindicatos de profissões liberais poderão ser organizadas independentemente do grupo básico das confederações, sempre que as respectivas profissões se acharem submetidas por disposições de lei a um único regulamento. Aqui cai por terra toda essa situação prevista nesse parágrafo único do artigo 573 consolidado por força do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que nos traz a impossibilidade de qualquer ingerência do poder público sobre a vida própria das entidades de classe. Nesse sentido, as federações de sindicatos de profissões liberais poderão ser organizadas tal qual é a pretensão volitiva das categorias representadas, não havendo mais nenhuma submissão à disposição legal ou a um único regulamento, valendo nestas hipóteses o que diz os comandos impressos em seus próprios estatutos sociais. Não vale mais, portanto, a ingerência do poder público sobre a formação das federações, sejam elas de agrupamento de sindicatos profissionais regularmente representados, sejam elas formados por sindicatos de profissões liberais. Não há mais, pois, repetimos e reforçamos, a menor possibilidade de se exigir que qualquer desses artigos impressos na Consolidação das Leis do Trabalho tenha obrigatoriedade com relação à vida própria das entidades de classe, porque a norma constitucional veda esse tipo de interferência do poder público sobre a vida própria das entidades sindicais. Estas eram as considerações que gostaríamos de trazer a vocês nessa nossa aula de número 202 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar
a manter íntegro esse curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, além de podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.